episódio de batalha e dessa vez o jogo virou e tivemos muita Bankai. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um Sábado das Almas, este vídeo em que eu comento o episódio novo de Bleach com vocês, lembrando que não tem spoilers do mangá, porque eu não li o mangá, então não tenho como falar do que eu não sei. Lembrando vocês que a gente tem uma palavra-chave pra saber se vocês querem que eu continue nessa minha loucura perdida de fazer comentários de Bleach, que é Bankai. Na verdade, inclusive, eu conto com a ajuda maravilhosa desse fandom incrível que todas as semanas vai me mostrando os detalhes que eu perdi e eu vou aqui desse meu jeito, tentando interpretar, porque no começo do episódio eu achava que tava ruim, depois ficou bom e no final parece que os Quincy estão lá pleníssimos, ou pelo menos o Rei Quincy está pleníssimo, que ele tem sempre uma carta na manga. O Ichigo continua lá caminhando e sofrendo e tendo umas visões, já comento o que eu acho sobre isso. O episódio foi muito bom, teve um ritmo excelente, com direito a momentos pontuais de humor, especialmente no que tange ali a Urahara, mas o tema do episódio foi sem dúvidas Bankai, e por isso você tem que aproveitar a chance de ganhar uma caneca como essa aqui, Drink and Bankai. A única promoção que teve assim até hoje é para você ganhar mesmo a caneca e frete grátis pro Brasil todo. Funciona assim. Você entra em loja.com.br/Gabi-Xavier, escolhe duas camisetas da minha coleção que você quiser. Pode ser inclusive com estampa de Bleach ou várias outras que tem por lá, e colocando as duas camisetas no carrinho, já vem na hora a caneca de brinde de graça. Você vai ver que aparece o desconto dela, então o valor fica zerado, e frete grátis pro Brasil todo. Então aproveita sua chance de se vestir muito bem e ganhar a canequinha, ó, que você só encontra no link aqui embaixo da descrição. Depois do vídeo, corre lá, porque a promoção acaba amanhã no domingo e depois não vai ter mais. Como eu ia dizendo, o episódio, ele abre te mostrando que o senso de urgência e perigo continua muito forte. Tanto é que eu achei mesmo, que Toshiro, Matsumoto, Soifon, essa galera que já tava na beira da morte no episódio passado, que eles iam morrer. Mesmo que eu entendesse que a chegada do Urahara ali com Mayuri fosse ao mesmo tempo que esses embates, pra mim não daria tempo dele fazer a contramedida, entregar a contramedida que fosse pra esses dois, a tempo deles terem Bankai e contra-golpearem, ganharem. Eu achei que não ia rolar e que a gente já teria essas duas mortes na conta no início do episódio. Agora, um detalhe pra mim que eu não entendi é se Matsumoto morreu. Porque quando eu fui reassistir o episódio, eu não tinha reparado que quando o Quincy chega e joga o corpo dela, ela tá com ferimento no pescoço e olhos vidrados. Pode ser que ela estivesse só assim, aquele olhar de choque, quase inconsciente, porém ainda acordada, viva, porém nem tanto assim? Pode ser. Mas a primeira reviravolta em favor do Shinigami acontece logo no início do episódio, com a chegada do Urahara, que foi maravilhosa por si só. Não só ele trouxe uma informação que é muito valiosa, que mudou o jogo nesse instante, deu uma sobrevida, uma chance pro Shinigami, que deve ser valorizada mesmo que uma galera deteste ele, ainda teve a adição dessa rivalidadezinha, rixazinha, da interação dele com Mayuri, da questão do Mayuri ali ouvindo que o cara tem uma forma que ele, Mayuri, não conseguiu de impedir o roubo de Bankai e pegar de volta a Bankai de quem tinha perdido, e ainda assim ele diz, não, mas o grave aqui é que você colocou um comunicador na minha roupa sem eu saber. Vou desligar. E aí o Urahara faz aquele drama, não desligue, não, pra chegar logo em seguida. Ou seja, pisando só mais um pouquinho no Mayuri. Então eu adoro a interação dos dois, exatamente porque o Urahara é perfeito. Inclusive, como vocês têm me lembrado muito quanto os Shinigamis são egoístas, me chamou a atenção e me irritou muito o fato do Mayuri desligar simplesmente por despeito, raivinha, sei lá, sendo que ele tava recebendo uma informação que ia ajudar tanto a ele quanto todos os outros. Que egoísmo absurdo. Diferente da posição do Urahara, que foi pesquisar, resolver e ajudar todo mundo em seguida. E o plano dele neste momento também foi perfeito. Eu acho que não é difícil mesmo pra mim que esqueço as coisas pra compreender, porque quando ele falou sobre Quincy, na verdade, Hollow ser tóxico para Quincy, isso já me remeteu à história que a gente acabou de acompanhar, inclusive, da mãe do Ichigo, que precisou de uma contramedida porque a rolificação mataria ela por ser uma Quincy. Eu até anotei o nome do negócio que ele fez, que é Shinei-Yaku. Essas pequenas pedrinhas, bolinhas, que pelo que eu entendi é como se fossem pequenas esferas com energia Hollow, que ao entrar em contato com capitães, com tenentes, com as pessoas que têm Bankai ali, essa energia ou este veneno para Quincy produziria uma talvez, rolificação, ou simplesmente o suficiente para que estes Quincy, que estavam em contato com as mesmas Bankai dessas pessoas, fossem envenenados. Ou se eles roubassem uma Bankai depois disso, uma Bankai rolificada, a alma deles sofreria e isso, teoricamente, pode levá-los até a morte. Também é interessante o que o próprio Mayuri conclui sobre os Quincy em relação aos Hollow, de que eles não odiavam os Hollow por ideologia, que ele fala que ódio
por um grupo específico por muito tempo, está sempre linkado a uma ideologia, ou seja, pensamentos opostos, objetivos diferentes. No caso do Hollow não fazia sentido, porque você odeia algo que não tem ideologia em si. Então, existe um outro motivo, é porque o Hollow, a própria existência dele é tóxica e danosa para os Quincy. Por isso que eles detestam, por isso que eles evitam, por isso que eles não roubavam os Resurrections, os arrancas, que eles fazem a comparação, né, Bankai e Resurrection, e como, apesar dos Quincy terem usado os arrancas, incorporado alguns deles no exército, inclusive, eles não roubaram deles. Por quê? É como o Urahara observou na luta do Opi, que foi aquela que aconteceu no Hueco Mundo. Quando este Quincy absorveu um Hollow, o seu corpo mudou de forma, ele ficou assustador, muito forte, porém descontrolado. Isso que deu o insight, isso que fez ele visualizar a solução que deu certo. Eles conseguiram recuperar as comunicações, avisaram todos os capitães, todos os tenentes, conseguiram mandar para eles as pedrinhas, então entrando em contato, a Bankai rolificada seria exatamente a contramedida, tanto para impedir roubo, quanto para envenenar ou retomar a Bankai de quem precisasse. E aí que o jogo virou. O resto do episódio a gente tem várias cenas fluidas de batalha, a gente tem Soifon com sua Bankai, que é bem rapidona, né? Rapidona, eficaz, e acabou, ela consegue sobreviver por conta disso. Inclusive, até agora não sei se aquele Quincy era meio robô, meio máquina, não sei qual é, eu sei que ele parece, ele sim, ter morrido, assim como o Quincy que o Toshiro enfrentou. O Bazz-B ficou só olhando, acho que ele meio que pensou, já que não é minha luta, né, o rei mandou derrotar o cara com a própria Bankai, e ele ficou só de longe, até então ele não interferiu, e conforme a Bankai rolificada vai envenenando o próprio Quincy, o Toshiro vai recuperando a comunicação com o Yorimaru. A cena é bonita, a cena é imponente, mas foi o limite do Toshiro, tanto é que, como eu disse, ele cai, e me dá a impressão de que alguém chega logo ali depois, se eu não me engano não é revelada quem é essa pessoa, então fica um mistério, porque condições de lutar ele não tem mais. Outro que me chamou muita atenção nesse episódio foi o Shinji, não só apenas no momento em que ele utilizou a sua Bankai, que eu nunca tinha visto, se eu não me engano, nunca tinha aparecido, me corrijam se eu estiver errada, mas que é bem interessante o conceito, porque tem um nome gigantesco que eu não guardei, desculpa. Ela inverte de novo as coisas da mesma maneira, ou pelo menos com a mesma lógica que a sua Shikai. Só que aqui ela inverte como se fosse a intenção, a análise dos seus inimigos e amigos. Na real, parece que não tem distinção de quem ele atinge com a Bankai, numa extensão de área que não foi definida, mas qualquer um ali ao seu redor acabaria atacando uns aos outros, portanto, os próprios Quincy que se matam. Ele não faz nada, entre aspas, né? Ele ativou a Bankai e os próprios Quincy se atacaram, vai um bando de sangue voando e no fim é bem rápida. Na verdade, é mais o impacto sonoro e visual de algumas telas, mas o conceito da Bankai é bem interessante. Depois, ele vai enfrentar Bambieta, que é a menina que eu não tinha entendido, a Quincy, que ela tinha realmente se relacionado com o cara logo antes de matá-lo no primeiro episódio, se eu não me engano. E ela não parece ser fraca. Me deu a impressão, inclusive, que ela começou a mostrar ainda do que ela é capaz, mas ela é pega exatamente pela Shikai do Shinji, que aparece ali e começa a inverter as coisas, né? Direita com esquerda, cima com... A própria voz dele, ela começa, e a gente também começa a ouvir tudo ao contrário. E ela começa a ficar nervosa, não só pela situação em si, porque esse tipo de ataque do Shinji coloca você numa perspectiva confusa, você tá tendo uma ilusão que você não consegue sair, que você não consegue se localizar sequer pra atacar, pra contra-golpear, mas também ela começou a se sentir menosprezada. Ela foi menosprezada, de fato. E sendo alguém que, com certeza, pelo que eu acho de expectativas, ela tem capacidades bem interessantes, ela ser impedida pela circunstância, já que os sentidos dela estavam atraindo, também foi desesperador. Tanto é que do pouco que a gente tem dela surtando antes e depois disso, me parece ser um poder explosivo. Nessas cenas, inclusive, a gente teve trilha sonora clássica de Bleach tocando no fundo, o que pra mim, né, que trabalho muito aqui com o que eu tenho de memória e nostalgia, me remete a coisas, sensações boas. Como sempre, eu falo que este arco de Bleach, por mais que tenham sim atualizações de traço e algumas escolhas que naturalmente, por tempos diferentes, são visualmente distintas do que a gente tinha antes, tudo que temos é aprimoramento. São muitas batalhas que funcionaram de maneira fluida como tinha que ser, até esse meio rolo louco do ataque do Shinji, que é meio que parece que todo mundo usou um bando de ácido, a estética funcionou.
não só pra gente entender que aconteceu uma confusão muito grande pra Bambieta, mas pra você, espectador, também ficar um pouco confuso, a sensação é proposital e deu certo. E aí, mesclando às vezes com trilha que a gente já conhece, a sensação às vezes de trilha mais de terror, momentos de batalha mais épicos e inserções de humor, eu acho que o episódio continua sendo muito prazeroso de assistir, sem parecer algo diferente do que sempre foi. Além da luta que a gente começou a ver com o Quincy, que parece lutador de WWE, a gente teve o final, antes dos pós-créditos, que me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, pela plenitude do Rei Quincy, que ouvindo ali que, na verdade, a galera tava recuperando a Bankai, ele nem mexeu a sobrancelha, não pareceu ter se abalado. E, de novo, sempre ali o Ishida ao seu lado. Se ele tá infiltrado porque eu sou a pessoa esperançosa que não quer que ele tenha simplesmente virado a casaca, ele não tá agoniado de ver as coisas acontecendo e não poder fazer nada, não, gente? Qual o momento que ele vai chegar e falar, opa, era mentira, ou ele não consegue mais fazer isso, ou ele nunca quis fazer isso, não sei. Bem, a segunda coisa, até abri aqui pra ver, a Bambieta fala Quincy vou estar dir. Não sei se isso é o nome do golpe dela em específico, ou como se fosse uma Bankai, uma Resurrection da vida, já que os outros dois grupos também têm, os Arrancars e os Shinigami, têm uma expressão de poder muito forte, por que não os Quincy, talvez? Ó, surgem vários feixes de luz, verde, vermelho, roxo, dourado, um pouquinho mais prateado ao fundo, e vários deles com o mesmo símbolo em cima, o símbolo que remete ao grupo dos Quincy. Na verdade, inclusive, foi a Bambieta que verbalizou que a Bankai estava no seu caminho para que ela não conseguisse utilizar este poder final. E o Rei Quincy diz que o sonho de uma batalha cheia de calor e esperança terminava agora. Agora que a coisa ficou feia, já não estava feia antes, essa batalha aí fica num negócio de vai perder, vai ganhar, que a gente fica numa instabilidade que só semana que vem eu vou descobrir o que vai acontecer. Mais uma vez, tô curtindo toda essa experiência e curiosa pra saber o quanto eles vão conseguir fazer isso ser durável, já que, sobretudo, agora é batalha, né? Eu acho que não tem muito mais o que desenvolver durante um longo período de tempo, exceto transicionar de um núcleo para outro, porque tem muitos núcleos para serem trabalhados ainda. A história não tá caindo de qualidade e a narrativa tá só avançando pro caos, mas tá só avançando. Falando rapidinho de pós-crédito, na coisa ali louca do Ichigo andando num caminho que parece ser um caminho astral, com energia muito grande sendo consumida por ele, enquanto ele tenta, na verdade, vencer uma barreira energética, enquanto ele absorve também essa energia, eu tô ainda presa no negócio dele ser um recipiente vazio, e se ele tava vazio, ele tá pronto pra receber alguma coisa, né? E como tem luzezinhas, eu acho que é alguma carga espiritual muito gigantesca. Isso é a minha teoria. Agora, nesse episódio, conforme ele vai chegando perto daquele portal do Tori, ele começa a ter como se fosse não só a visão, mas um impacto muito grande que é convertido em visões. Essas visões, eu tentei olhar assim fragmento a fragmento, mas me parece ter uma figura diferente, que não seria ele, e é uma figura imponente, porque a posição que ele aparece assim é mais de baixo para cima, algo que me dá a ideia de alguém talvez forte. Eu não sei se é uma visão de futuro, uma visão de passado, ou se é a expressão de alguém que está depois desse portal. Seja como for, é algo com uma pressão muito grande. É algo que não só traz visões, mas sem dúvidas traz algum desafio. Eu não sei o que o Ichigo tá tentando romper nesse caminho, tentando passar, mas seja o que for, é algo com muita pressão espiritual. Se é alguém, se é essa pessoa, esse ser, essa sombra dessas visões ou qualquer outra coisa, eu preciso esperar pra ver. Agora eu quero saber quanto tempo a gente vai ficar vendo Ichigo caminhando nos pós-créditos durante essas batalhas finais. Semana que vem a gente vê o que vai acontecer. Não esquece de garantir a sua caneca de graça no link aqui embaixo. Promoção para você ganhar essa caneca e frete grátis pro Brasil todo. Frete grátis é uma coisa assim, quase tão boa igual a caneca. Mentira, a caneca é sensacional, mas frete grátis a gente comemora também. loja.com.br/Gabi-Xavier e vejo vocês na semana que vem. Bankai!